Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da produção dessa nossa encomenda, que eram 300 docinhos nos sabores de menta, brigadeiro, café, paçoca e beijinho. Vem comigo acompanhar, vamos lá? Vou começar com o de menta para dar o sabor. Eu uso esse aroma artificial que fica um sabor delicioso, gente, é super intenso, incrível o sabor. É uma colher de sopa, que dá mais ou menos 10 ml. Corante é o corante a gosto. Pode usar o líquido ou o gel, ou até mesmo o corante em pó. Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Eu faço de 1 em 1, porque, gente, antigamente eu até fazia 2 medidas. Mas meu braço não dá conta mais. Gente, começa a doer o braço e daí na hora que chega para dar o ponto, né? Você tem que mexer com mais intensidade. Meu braço não aguenta mais, são ossos do ofício, né? Então, eu faço de 1 em 1 para ficar mais levezinho. Eu vou fazer 3 medidas dessa de menta, porque a cliente pediu uma quantidade maior, tanto do menta quanto do brigadeiro. E aí, eu fiz 3 de cada desses. Essa cliente em especial, ela gosta bastante desse, então ela sempre pede esse de menta. Misturei bem os ingredientes, aí ligo o fogo, fogo alto, mexendo o tempo todo. Vocês estão vendo a minha panela, é uma panela bem simples, porém ela é grossa, porque isso faz com que não grude muito o nosso recheio, nosso brigadeiro, no caso. E a espátula eu gosto sempre de usar essas de silicone, né, que são quadradinhas, que pega bem tanto no fundo quanto na lateral. E aí a gente cozinha até o ponto de brigadeiro, né, que é esse que solta totalmente da panela, faz esse caminho que demora para se juntar. Para porcionar, eu tenho aqui a minha placa. Essa placa é de 105 furos e são os docinhos de 13 gramas. Mas como eu falo sempre para vocês, desde que eu comprei essa, eu uso sempre essa, mas você pode colocar na vasilhazinha, deixar esfriar, porcionar com a colher depois, do mesmo jeitinho. Então, como eu falei para vocês, esse eu fiz 3 medidas e fui colocando aí na minha placa, depois eu fecho com um plastiquinho e deixo esfriar. Eu tenho uma placa só dessas, então eu esperei esfriar, fiz esse, depois eu comecei os outros, ok? Para enrolar, vou usar essa miçanga verde, que combina com sabor, e foi a cliente que escolheu. Ela gosta desse, tá? Daquela crocância, e foi a escolha da cliente, além de super combinar com o sabor. A embalagem eu uso a de número 5 ou 6, a menorzinha que eu encontro aqui na minha cidade, e depois eu coloco aí também nas caixetas. Agora a gente vai preparar o beijinho. O beijinho, então, é uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 50 gramas de coco ralado. Eu não uso manteiga em nenhum dos meus docinhos, tá, gente? Como a gente coloca o creme de leite, não precisa usar a manteiga. E aí, mistura bem e vai chegar no mesmo ponto. Todos eles é aquele ponto que solta totalmente da panela, né? Se você virar a panela, ela vai cair. Se você passar a espátula no meio, vai formar o caminho. Então, todas elas, o ponto é sempre o mesmo. Muda um pouquinho a textura de um sabor para o outro, conforme os ingredientes que a gente usa, mas sempre ele solta totalmente da panela. Mesmo processo, vou colocar aqui na minha placa. O beijinho eu fiz, então, 2 medidas. Eu calculei em média, porque assim, depende um pouco do sabor, mas em média eu faço 35 docinhos, de 33 a 35 docinhos com cada medida dessas. E aí, como eu tinha que fazer uma quantidade maior de brigadeiro e de menta, eu fiz 3 daquelas, 2 dessas, e daí os de café e de paçoca eu vou fazer só uma medida de cada, tá? Porque beijinho também, querendo ou não, vende um pouco mais, né? Vende um pouco mais, o pessoal gosta mais nas festas. Então, como ela pediu mais de brigadeiro e de menta, aí eu fiz os cálculos para dar mais ou menos a quantidade. Sobrou um pouco, tá, gente? Deu 330 unidades, mas eu acabei mandando de brinde para cliente, daí. Essa placa, ela vem com esse bastão de soltar. Mas eu prefiro soltar assim com a mão mesmo, gente, é muito mais prático. E é uma praticidade, então se você ainda não adquiriu e tá pensando, já viu a propaganda alguma vez e ficou interessado com medo de que não funcionasse? Funciona e é maravilhoso, vale muito a pena, tá? É um investimento um pouco mais alto, custa aí de 180, 200 e poucos, né? Tem no Mercado Livre. Mas se você trabalha com doces, o dia que você puder, você compra, porque vale muito a pena. E aí o beijinho, né, passa no coco ralado, mesmo coco ralado que usou na massa. Tradicional, ó, ele sai assim em cubinhos. Aí você boleia normal com a mão e passa lá no confeito, né, de sua preferência. Então, é bem vantajoso mesmo que já sai aí
Não sai 100% igualzinho, dá aí de 1 a 2 gramas de diferença entre um e outro, mas no geral, assim, é bem padronizado, né? Então, fica bem mais prático do que ficar pegando, porcionando, pesando um por um. Mas, claro, tem que enrolar de novo e depois passar no confeito. Não é que não dá mais trabalho, né? Dá trabalho do mesmo jeito. Só vai ajudando, né? Quanto mais coisas para ajudar na nossa produção, melhor. Tem tantas ferramentas que a gente pode comprar hoje em dia, né? Eu tenho tanta coisa aqui, mas ainda falta muita coisa. Só que no fim das contas não tem lugar para mais nada. A cozinha tá uma bagunça, porque não tem espaço. É forma de chocolate, é forma de bolo, é tudo que é coisa. Mas é bom, a gente vai comprando e vai evoluindo sempre, né? Mas claro, pode fazer na mão tradicional, né? Assim como eu falei pra vocês, como eu só tenho uma plaquinha dessas e eu quis usar ela em todas elas, eu fui fazendo, esperando esfriar e daí depois eu continuava. Então, na verdade, eu sempre começo a encomenda um dia antes para garantir que esteja pronto no horário do cliente chegar. Agora a gente vai preparar o de café, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 2 colheres de chocolate em pó. Nesse caso aqui eu usei o achocolatado Nescau, tá? No de café eu uso Nescau. E o Nescafé é uma colherinha, daquela colherinha de café mesmo. Eu dissolvo em um pouquinho de água, coloco lá e misturo bem. Nesse dia eu cansei, gente, são só 300 doces, antigamente eu fazia muitas encomendas grandes, mas hoje em dia eu faço poucas, né? Normalmente é 50, 100 docinhos, 150, até 200, mas esse dia era 300 e mais alguns bombonzinhos de uma outra encomenda que era no mesmo dia, então eu tava cansada. A gente perde o ritmo rapidinho, né? Eu parei com esse negócio de trabalhar muito. Antigamente era muita produção, muita, e eu diminuí o ritmo porque eu não aguentava mais. E aí nesse dia eu tava cansada, porque eram 2 encomendas no mesmo dia, e era esses 300 doces e os outros eram bombons. Coloquei ali o de café também, agora vamos pro de paçoca. Paçoca é uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 6 paçoquinhas. Eu uso essa paçoca rolha, aí eu dissolvo bem ela, né? E coloco lá. A base dos meus brigadeiros, todas elas são uma de leite condensado e uma de creme de leite. Porém, se você preferir fazer uma de leite condensado e meia de creme de leite, vai dar certo também. Se você tem a receita que você costuma usar manteiga, pode também. Se você tem costume de usar glucose, põe também, tá? Então, cada um tem um jeitinho de fazer. E algumas coisas são necessárias, outras você pode usar ou não usar, fica a seu critério. Não precisa da glucose para não cristalizar, porque vai bastante creme de leite, então ele não cristaliza facilmente, tá? E sempre fecha bem. Vocês viram que mesmo aqui na placa, eu sempre coloco o plastiquinho na parte de cima, que é para não cristalizar ali enquanto tá esfriando, né? De paçoca rende um pouco mais, porque vai as paçoquinhas dentro, né? Então dá mais volume. Estamos chegando à reta final. Gente, se você quer aprender 21 sabores de docinhos, eu tenho uma apostila. Apostila digital. As minhas apostilas são todas com as receitas escritas, tá? Para quem gosta de apostila digital com as receitinhas escritas, tenho várias já. E tem a de docinhos que são 21 sabores, custa só R$10. Para você adquirir a sua, me chama lá no WhatsApp, tá? Se ficou interessado. Mais um que esfriou aqui, soltei. E vamos enrolar agora. O de paçoca eu enrolo na própria paçoquinha, dissolvo a paçoquinha rolha e passo lá também. Ou você pode fazer no amendoim torrado e moidinho também. E o de café, daí eu vou colocar no granulado, o granulado de chocolate, porém aquele que é mais quadradinho. São todos doces tradicionais, não são gourmets, então os confeitos também são tradicionais, tá? Porque dá diferença grande no valor, né? Para os gourmets dá muita diferença, então tem que tomar cuidado também, né? Se for trabalhar com a linha de confeitos mais caros, tem que cobrar mais caro também. O brigadeiro tradicional, então eu uso chocolate 50% de cacau. 3 colheres de sopa de chocolate, 50% de cacau. Uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Ah, as medidas da minha caixinha... O leite condensado que eu uso aqui tem 395 gramas e o creme de leite 200 gramas. Mas não vai dar diferença se, por exemplo, a marca Leite Moça, se eu não me engano, agora as caixinhas são de 380 gramas. Então, essas 15 gramas não vai fazer diferença, tá? Se você tiver uma caixinha um pouquinho maior, um pouquinho menor, pode usar aí tranquilamente. Aí, se for muita diferença,
Não é que não vai dar certo também. Se for, por exemplo, 200 de doce de leite condensado e 200 de creme de leite, vai dar certo também, só vai demorar mais tempo pra dar o ponto, né? Mas é que aqui, geralmente, as caixinhas são assim. A única que tem essa diferença é o leite moça, que tem 380 gramas. Fora isso, todas as caixinhas têm a mesma quantidade, diferente da marca, né? E aí, coloquei, então, o brigadeiro. Eu fiz 3 porções. Brigadeiro também rende bastante, porque vai bastante chocolate em pó. E esse eu passo no confeito tradicional. Então, esse era um pouquinho aí da produção. Já tem vídeo mais explicadinho de todos eles, mas espero que tenham tirado todas as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deu 330 unidades no total. Eu enviei junto de brinde. Então, como a cliente tinha pedido 300 doces, né? Eu gosto de mandar, às vezes, um pouquinho de brinde que instiga o cliente a comprar de novo, né? Essa já é uma cliente antiga. Ela que escolheu as miçanguinhas, tá, gente? Porque tem gente que reclama que não pode usar essas miçangas por ela ser dura, né? Elas são dura, crocante mesmo, mas é a escolha da cliente, porque tem gente que gosta. Elas são comestíveis, são feitas para colocar nos doces mesmo, né? Era isso que eu tinha pra hoje. Ah, os meus doces ficam com peso final entre 13 e 15 gramas, depende um pouco do confeito que usa, tá? Grande beijo. E me chama lá no WhatsApp caso tenha interesse na nossa apostila de docinhos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ótimas vendas para todos vocês.